Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje daremos andamento à nossa leitura do livro de Êxodo, no capítulo 20. E por coincidência ou não, foi o nosso tema central do estudo de hoje da escola, tá bom? Então faremos uma oração em reverência à palavra e daremos continuidade à leitura. Querido Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso Deus que nos vê de longe e de perto. O Senhor está presente em cada detalhe das nossas vidas, Pai, desde que formastes o mundo. Assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo teu cuidado. Pai, obrigado pela tua palavra que tem me trazido entendimento e também, Senhor, tem me alimentado, me sustentado. Deus, eu quero te pedir que a tua palavra encontre repouso em meu coração e que possa me ensinar cada dia mais a respeito de como me relacionar com o Senhor, como me relacionar com o meu próximo. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então faremos aqui a leitura do capítulo 20 de Êxodo. Já deixei marcadinho aqui, algumas coisas me chamou a atenção e eu vou fazer a leitura. E caso eu sinta necessidade de parar e externar aquilo que eu entendi, né, não só aqui na leitura, como também no estudo, assim eu farei, tá bom? Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Aqui nesse capítulo, tanto quanto em outros, quando Deus vai falar com Moisés, Deus repetidas vezes lembra, né, que ele é o Senhor nosso Deus e ele que nos tirou da escravidão. Aqui, nesse caso, ele lembra para Moisés que ele é o Senhor de Moisés, o Deus de Israel, que é todo aquele povo que ele tirou da casa do Egito, né, da casa de Faraó, e que ele está sempre colocando ali direções, instruções para como que esse povo deve seguir a partir do momento que ele os tirou da escravidão. Então, às vezes a gente olha para esses versículos, né? Quando Deus fala assim, se fosse aí você com um amigo, ou eu com uma amiga, né? Ou com um parceiro, alguém que fala assim, olha, eu te tirei, eu fiz isso para você, eu fiz isso, já iria julgar, nossa, está jogando na cara que você fez isso e aquilo por mim, né? A gente tem esses, às vezes, esses comportamentos quando se diz, quando parte para um relacionamento íntimo. E aqui a gente vê que Deus ele está sempre lembrando o povo, que ele que tirou o povo da escravidão. Então, não é uma forma de cobrar, de jogar na cara, é uma forma de dizer, olha, eu sou responsável por vocês, eu sou o pai de vocês, eu que zelo por vocês, eu sei as necessidades de vocês. Então, eu estou aqui para te passar instruções. As instruções que vai fazer com que você se relacione melhor comigo e se relacione melhor com o seu próximo, né? Com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que você convive. Então, prosseguiremos. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui Deus nos dá um alerta em relação a imagens de escultura. Mesmo que você for num passeio, mesmo que você tenha devoção a alguma imagem, que aquilo arremete alguma lembrança a você, se você copiosamente ou todos os dias você transferir que sejam adorações, orações, aquela imagem, ainda que seja uma imagem celestial, né? Está aqui falando, acima nos céus, ainda que seja uma imagem celestial, imaginada e desenhada, esculpida pelo homem, Deus não deseja que tenhamos a adoração por tal escultura, né? E hoje isso não arremete somente a esse estilo de escultura física,
também existem as esculturas virtuais, né? Existem aquilo que nos arremete tempo e nos coloca em momentos de escravidões, trazendo essa memória escrava para algo que está fictício, algo que não vai te corresponder, não vai responder a sua oração, não vai responder a sua necessidade, não vai cuidar de você como um pai cuida do filho. Então, esses estilos de deuses que aqui está descrevendo nesses versículos a seguir. E esses primeiros versículos aqui, Deus está trazendo, né, orientações de como se relacionar com Ele, diretamente com Ele. Pai, Deus Pai, e nós que somos filhos dele. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então, Deus deixou claro aqui que essa adoração, a qual talvez nós hoje, por alguma cultura, serviríamos, ela está atrelado a alguma cultura que os nossos pais vieram trazendo dessa escravidão, ou seja, desse momento que eles tiveram em terras estranhas, né? Por exemplo, lá em casa, a Bíblia era um objeto eu já falei isso aqui no canal em outro vídeo, mas era um objeto decorativo. Por a gente não ter tido instrução, educação e direcionamento em torno da palavra de Deus, a Bíblia ela era só um instrumento. Ou seja, era um Deus, era uma escultura. Ela não tinha, a gente não tinha esse conhecimento de extrair da palavra o poder de Deus, que aqui tem muito, muito, muito poder de Deus. Mas a Bíblia, papel, livro, né, era colocada em uma arca aberta no Salmo 91, porque ali havia uma crença que a Bíblia aberta no Salmo 91 faria tudo que podia ser feito, né? Mas a instrução não era dada a nós que somente lendo, conhecendo e aplicando essas instruções é que teríamos um relacionamento com Deus. E da mesma forma, eu me lembro que eu fui quase que impulsionada, né, pela minha avó. A minha avó ela era religiosa, muito religiosa, e eu fui muito impulsionada para que eu pudesse buscar o estudo de alguma maneira, o estudo bíblico de alguma maneira. Não, você tem que ir lá estudar, porque é melhor do que você ficar aí num sábado, dia de sábado à toa. Então, todo sábado havia uma catequese onde a gente ia aprender, né, sobre o que estava escrito naquela folha. E aí não era uma Bíblia, era uma folha. Não sei se você que é desse tempo, né, mas eu fui criada assim. Era nas escolas de sábado da catequese, era uma folha que era extraída da Bíblia, mas não era a Bíblia diretamente. Então, o estudo bíblico é isso aqui, do jeito que está falando aqui, é o que eu estou lendo e estou entendendo. Então, quando eu lia lá na folha que eu não poderia encurvar a essas imagens, mas eu via uma imagem, eu falava, isso aqui não está fazendo muito sentido. Porque se na leitura aqui está dizendo que eu não posso me encurvar a imagem, mas existe uma imagem ali, tem algo que não está batendo. Então, assim, eu sempre fui muito de questionar, de buscar, de ser curiosa, de saber a fonte real, da onde vem aquela água, da onde que vem isso aqui, falando que não pode encurvar, mas da onde vem isso aqui, dizendo que eu posso encurvar, né? Que está aqui algo presente que eu possa adorar, encurvar e direcionar as minhas orações. E, de novo, gente, isso aqui não tem nada a ver com religiosidade, com igreja, nada. Cada um tem a sua fé na medida que Deus dá. Mas quando eu leio algo que não faz sentido para mim, aquilo ali eu me apego aonde faz sentido. E aqui está dizendo que para eu ter um relacionamento com Deus, para eu servir a Deus da forma que Ele deseja, eu não posso ter esse tipo de comportamento aqui, adorar e me encurvar a outros deuses. Na palavra de Deus também, tem uma parte que Daniel, né, na Babilônia, onde foi descrita uma lei justamente para oprimir, né, o povo de Deus, foi escrita uma lei que eles deveriam encurvar diante do rei.
E Daniel não se encurvou diante do rei, porque a Bíblia nos dá esse direcionamento, essa orientação. Mas é Moisés aqui falando? Não. É o Senhor, nosso Deus, falando. Não foi um homem dizendo. Foi Deus quem deixou aqui a orientação dele para que pudéssemos ter um relacionamento direto com ele. No versículo 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Eu amo o porquê. Gente, eu já falei aqui também em outros vídeos que o que me traz essa curiosidade, o que me aguça em ler a Bíblia são os porquês. Né? Estão aqui os porquês. O porquê disso, o porquê daquilo. E, de novo, não é o homem falando, não é uma religiosidade. Isso aqui não está expressa em uma placa de igreja, mas está aqui, ó, na palavra, na Bíblia, tá? E essa Bíblia que eu estou lendo é a Bíblia para aplicação pessoal, uma Bíblia de estudos para aplicação pessoal. É uma Almeida Corrigida 95. Então, aqui, essas descrições, essas orientações foram retiradas da Torá, que é um livro original, né? E foram trazidas para as nossas verdades, para as nossas realidades, para que nós pudéssemos ter acesso a essas verdades. Então, aqui, olha, no 9º, né? Aliás, no 11º, tá dizendo assim, por quê? Então, o porquê que Deus, além de ter escrito, de ter pedido para escrever essas palavras, deixar aqui, ele ainda teve a humildade de nos explicar o porquê. Por que devemos descansar no sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Aqui, em um dos estudos que eu fiz hoje pela manhã, Ellen White, ela ressalta essa questão de que as orientações de Deus exprimem o caráter de Deus. Então, quando a gente lê aqui essas direções, essas orientações de Deus, primeiro a gente vê o caráter dele, em como relacionar com ele. Agora, como nos relacionar melhor com os nossos próximos, com o nosso próximo, né, com as pessoas ao nosso redor. Não matará, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17º. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem teu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. Então, vocês lembram que lá no último capítulo que eu li, que foi o 19, Deus pediu ao povo que se santificasse, ou seja, que se preparasse mentalmente, fisicamente, para ouvir
as direções de Deus. E aí, Deus, ele se apresentou em uma nuvem espessa e ali começou a fumegar. Essa forma de fumegar também saíam trovões, relâmpagos, e o povo começou a temorizar, começaram a ter medo, mas eles não ansiavam, porque né, no 19, como Deus ali falando com Moisés, do tipo, olha, parece que você está falando as minhas palavras com o povo, e é como se o povo não estivesse acreditando. Então Deus já tinha visto o povo de longe, vendo né, todas as circunstâncias, o que o povo estava fazendo, de que forma que o povo estava se relacionando com ele através de Moisés. Então, Deus, ele quis se apresentar para o povo e deu ali as primeiras orientações de como ele falaria com o povo. O povo precisaria se santificar, né, estar em um propósito para aliançar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Então, aqui na minha interpretação, eu já começo a ver o poder da palavra de Deus. Eu já começo aqui a interpretar o poder, quão poderoso é as instruções de Deus para o seu povo. Então, quando o povo começou a ouvir essas palavras, começou a ter medo, né? Começou a temer e se afastou. Então, isso aqui me traz uma reflexão muito grande, uma reflexão onde eu já passei por esses quadros. Quando a gente peca, que a gente tem um certo conhecimento e a gente começa a andar com Deus e a gente peca, a gente se distancia. A gente se esfria da palavra, da leitura, do jejum, da oração. E quando a gente se distancia, a gente sofre. Por quê? Abre-se como se fosse uma parede, né? Onde Deus não nos alcança, porque Deus é limpo, Deus é santo, Deus é justo, Deus tem as instruções dele, e a partir do momento que a gente não segue as instruções de Deus, acarreta sobre nós sofrimentos. E esses sofrimentos vêm nos lembrar que temos um Pai, temos um Deus, e que é a Ele que nós devemos nos aproximar, não nos afastar, ok? Aí vamos para o versículo 19. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Ô, gente, o povo, tá vendo o engano da onde vai partindo os enganos, né? E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Tá vendo a humildade de Moisés? Se fosse outro, né, falar assim, verdade, deixa só que Deus fala comigo, eu falo com vocês, porque vocês aí, ó, tudo pecador. Então, né, que Deus fale mesmo comigo. Mas olha a humildade de Moisés, olha a grandeza, né, de Moisés em termos de ser um líder. Isso que é uma grandeza. Não tenha medo. Tipo, olha, não fiquem com medo. Isso aqui Deus está falando para que vocês se aproximem dele. Deus aqui está falando essas coisas para vocês, para que vocês se sintam filhos também, para que vocês se sintam honrados, para que vocês vejam que Deus está vendo vocês de perto. Então, quando a gente traz uma reflexão e pensa lendo a Bíblia, a gente entende que, como lá no Evangelho diz, Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele sabe que lá no princípio, ele sabia o porquê que ele protegia os seus filhos com a primeira lei, com a primeira ordem, ou seja, com a primeira orientação que ele deu a Adão. Não comerás do fruto, porque senão vocês saberão do bem e do mal e vocês vão morrer. Então, quando Deus deu essa primeira instrução, essa primeira orientação para que Adão e Eva pudessem conviver, viver bem, continuar no Éden e continuar em comunhão com Deus, Deus já sabia também o que estava dentro, no coração desse povo aqui. Então, o temor, o medo, ele vem para nos afastar de Deus, como aconteceu aqui. Mas Moisés, falando com o povo, não tenha medo, não tenha medo, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Versículo 21. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Olha que coisa linda. Gente, isso é muito lindo. Se você começa a ler a palavra de Deus,
começa a ter esse entendimento do amor de Deus. Você vê tanto amor de Deus para conosco. Nós que erramos, nossos pais lá atrás, Adão e Eva, que erraram. Nós trazemos essas mochilinhas aqui do pecado. Somos pecadores, todos nós somos. Mas Deus vem sempre tendo esse cuidado de nos ver de perto, de falar conosco. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes vistos que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Aqui também, gente, eu entendo quando a gente também deixa de confiar em Deus por vias financeiras, né? Por questão financeira, porque eu não tive aquele carro, porque eu não tive aquela casa, por quê? E aí a gente pega todo esse clã, né, de baalístico, vamos dizer assim, se existe essa palavra, e traz para nós como sendo assim, ah, não, só vou ser feliz se eu tiver aquilo. Olha aqui Deus dizendo, não faças deuses nem de ouro nem de prata. Ele também, Deus está referindo a Baal, as riquezas, né? Por quê? Porque é ele que é o dono do ouro e da prata. É ele. Ou seja, onde havia uma gigantesca, uma imersão, um império cheio de poder, cheio de ouro, Deus abateu. Deus abateu e tirou o povo da escravidão. Então agora ele queria mostrar para o povo que o relacionamento era diretamente com ele. Não tinha escravidão mais, não tinha mais deuses, não tinha mais adoração a deuses de ouro, de prata, não tinha mais nada disso. Era entre Deus e ele e eles, Deus falando diretamente com eles dos céus, né? Deus quis deixar isso bem claro como água, como está aqui a palavra de Deus. Versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. 25. E se fizerdes um altar de pedras, não fará de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-los-ás. Versículo 26 e último. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que tua nudez não seja descoberta diante deles. E aqui encerra a leitura do capítulo 20. No próximo vídeo faremos a leitura do capítulo 21. Bom, eu espero que esse vídeo chegue até você e te ajude de alguma maneira, tá bom? Deus abençoe, tenha uma excelente noite, um excelente domingo na presença de Deus. Tchau, tchau.